Boa tarde. Tô olhando aqui para o tempo, aqui para a janela, para a porta, né, do meu balcão aqui pensando, eu falo boa tarde ou boa noite? Porque aqui é boa noite, apesar de ser 5 horas da tarde. Mas, como sempre, né, o inverno chegou e a gente tem mais noite do que dia. E como estão vocês? Aí no Brasil um calor, né, gente? O Brasil tem um calor que não. Eu tô aqui sem saber o que está acontecendo com a minha internet. Pra te falar a verdade, eu não sei o que está acontecendo aqui, porque ela não quer entrar. Agora entrou, finalmente. E estamos todos bem, graças a Deus. Eu hoje cozinhei no meu fogão a lenha de novo. Fiz uma vaca atolada, como você chama no Brasil, né? Gente, que delícia. E um feijãozinho, nossa, o feijão cozinhou que ficou, sabe, aquela coisa que amoleceu inteirinho, ficou aquele caldão bem grosso. Então, a gente só consegue isso, gente, no fogão a lenha. Aqui não tem jeito. Por mais que você tente cozinhar o feijão ficar grosso no fogão comum, que aqui é o fogão elétrico, né? Não fica. Fica aquela coisa aguada, horrível, né? Mas hoje o meu feijão ficou a moda brasileira, sabe? Aquele feijão grosso. Nossa, uma delícia. Eu, infelizmente, eu não sou, eu não como muito, eu não sou de muito, né? Eu não eu como igual passarinho, né? Mas é tão gostoso quando a gente come assim, que a gente fez uma coisa que realmente, sabe? Ficou bem feito, ficou gostoso. Então, ficou uma delícia. Demora mais, né, gente? Porque no fogão de dentro de casa, você meia hora você faz a comida, né? Mas lá fora, olha, eu gastei umas 3 horas para cozinhar tudo, né? Fazer, porque eu só tenho duas bocas, né? O meu fogão a lenha, eu só fiz duas bocas dele, então tem que cozinhar. Eu cozinhei primeiro o feijão, depois o feijão e a carne, depois que eu fiz o arroz. Mas eu vou te contar, viu, gente? É uma delícia. Para quem não tem fogão a lenha, eu aconselho a fazer um, que realmente a comida tem um outro sabor, é muito mais gostosa, muito mais saudável também. Não sei porquê, mas é. Vou te falar a verdade, eu não tenho a mínima ideia por quê, mas que é mais gostosa e é mais saudável também é. E a gente vai levando. Então, eu cozinhei para hoje, né? E essa aí, quando ela esfriar um pouco mais, eu vou congelar, né? Então, dá umas 2 vezes a mais. Eu vou estar comendo a comida gostosa por alguns, não todo dia, né? Porque a gente enjoa, né? Mas vai ficar por uma semana que vem. Mas estamos bem, graças a Deus. E hoje nós vamos ler, continuando o nosso estudo, né? Do livro do profeta Isaías. Nós vamos ler hoje o capítulo 20. Deixa eu colocar aqui para ver como é que tá a coisa lá. Israel, calma. Nós vamos ler o capítulo 20 hoje e o capítulo 21, porque o capítulo 20 só tem 6 versículos, então é um capítulo bem curtinho. Mas é um capítulo, gente, que eu acho que o profeta Isaías, quando Deus falou para ele o que ele vai falar agora, naquela época, né, que a gente está estudando aqui agora, eu acho que Isaías pensou, ai, onde é que eu fui enfiei meu cavalo, o meu burro, né? Onde é que eu fui enfiar o meu burro? Porque o que Deus pediu de Isaías aqui. Eu, Miriam, não sei se eu obedeceria, gente. Eu não sei. Imagina hoje, no dia de hoje, o pastor mais famoso do Brasil. Não sei quem é, para te falar a verdade. Estou bem por fora dos pastores do Brasil. Mas imagina um famoso aí. O que eu me lembro da minha época era o pastor Caio Fábio, né? Caio Fábio era famoso. Agora não sei se ele continua, mas que ele, na época que eu estava no Brasil, ele era um dos, assim, dos mais requestados, né? Imagina o pastor Cláudio Duarte, aquele engraçado. Imagina se Deus fala para ele assim, Cláudio,
Eu quero que amanhã de manhã você fique pelado, coloca só um saco em volta dos seus lombos e fica assim andando e profetizando por um tempo bem longo. O que que você acha que o povo diria do pastor Cláudio? O que que você acha que as línguas que está lá embaixo iriam dizer? Eu acho que quando Deus pediu isso para Isaías, ele pensou, meu Deus, para que que eu fui ter aquela visão? E por que que eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim? Oh. Vamos ler? Vamos. Bom, gente, eu ainda estou um pouquinho do resultado de ontem, viu? Isso aqui, tá vendo? Ela não tá bem branquinha, ela tá meio amarelinha, né? Esse aqui é água de flor, de pétalas de rosa. Por isso que ela tá meio amarelinha assim, ó. Eu fiz hoje porque uma das minhas roseiras prediletas, que o cheiro da rosa dela é deliciosa, lindo. Ela deu uma flor muito grande, mas como tá muito frio, a rosa não abriu. Então ficou aquele botãozão grande pendurado. Eu falei, então vou te usar, né? Já que você não vai abrir mesmo, porque tá muito frio, então eu usei ela para fazer, deixei ela o dia todo na água e agora eu tô tomando. É muito bom, viu? Água de rosas para tomar. Qualquer cor de rosa, qualquer cor. Você pode fazer, bota as pétalas na água e deixa por umas horas e depois toma. Uma delícia. Então vamos lá ao capítulo 20, palavra acerca do Egito e da Etiópia. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Assíria, veio a Asdote e guerreou contra Asdote e a tomou. Asdote ficava um pouco acima de Samaria. Falou o Senhor nesse mesmo tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós, disse-lhe: Vai, tira o pano de saco dos teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez, andando nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal de prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Gente, você imagina isso acontecendo hoje? O que o povo, o governo ia fazer? O que o prefeito da cidade ia fazer? Ia pegar o cara, botar na cadeia ou botar no sanatório. Olha o que Isaías teve que passar. 3 anos nu e descalço, profetizando, nem era contra Israel ou contra Judá. Contra Israel ou contra Judá. Ele estava profetizando como um sinal para a Síria e para a Etiópia. Lembra, né? Para o Egito e a Etiópia. Lembra que o Egito estava ali pertinho e a Etiópia era todo aquele pedaço aqui até lá embaixo. Assim, o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nu e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Lembra que eu disse para vocês o que eles faziam? O que os reis da Síria faziam? Esse aqui foi o primeiro, esse aqui não era nem ainda Nabucodonosor. Esse aqui foi antes de Nabucodonosor. Depois Nabucodonosor subiu ao poder, derrubou esse cara, subiu ao poder e fez tudo aquilo, né?
Esse aqui era o tal de Asdod. Não, Sargon. Esse aqui era o tal do Sargon, rei da Assíria. Ele foi a Asdod e a tomou, né? E aí Isaías pegou e viu o que aconteceu lá, e aí o Senhor mandou ele andar descalço e pelado, como sinal de cativeiro do Egito e da Etiópia. Temerão e se envergonharão os que depositaram a confiança na Etiópia e se gloriaram no Egito. Então dirão os moradores dessa região naquele dia: vede o que aconteceu à nossa esperança, aqueles a quem buscamos para socorro e livramento da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Eu acho que o Eterno estava querendo mostrar para Judá e para Samaria, para Israel, e para todos aqueles povos ali, para Jordânia, para todo mundo ali, para o Líbano, o que, que poderia acontecer com eles. E foi realmente o que aconteceu, né? É realmente isso que Nabucodonosor, esse rei aqui, ó, esse Sargon, e depois Nabucodonosor, e depois o filho de Nabucodonosor, que era Belsazar, e depois o outro que subiu ao trono, que foi que libertou depois Israel, que libertou não, que deixou o Neemias, né, e o companheiro dele ir para Israel e refazer o templo, né, e os muros, restaurar os muros do templo. Eles ele simplesmente serviu de Isaías, né? Serviu de exemplo para eles. Mas é incrível. O que me leva a pensar que para Deus não existe um povo escolhido, existe um povo que tem um ministério de levar o Deus verdadeiro para o conhecimento do mundo. Mas que Israel era tão. Que o Egito e a Etiópia e a Síria e o Líbano e todos aqueles países, Edom, os Moabitas, todo mundo naquela época tinha o mesmo valor diante de Deus. Tanto é que Isaías andou pelado e descalço, não para mostrar para Israel e para Judá, mas para mostrar para a Etiópia e para o Egito o que iria acontecer com eles. Por 3 anos ele andou assim, quer dizer, ele foi um sinal de 3 anos. E o povo mesmo assim não se arrependeu. Mas eu acho que hoje aconteceria a mesma coisa. Botaria o cara na cadeia ou no sanatório e também não haveria arrependimento. Mesma coisa. Esse foi o capítulo 20. Vamos para o capítulo 21, que é um oráculo acerca de Babilônia. Ele devia ainda estar nu quando ele fez esse oráculo, né? Porque ele ficou 3 anos, gente, é muito tempo. 3 anos é muito tempo. E como é que ele ficava no inverno? Porque lá também tem inverno. Em Jerusalém também neva. Tem anos que neva lá. Inclusive, eu já fui uma vez, uma vez que eu fui mais o meu filho em dezembro, passar o ano novo lá, em Israel, tinha nevado demais, tinha um montão de neve assim na rua. Quer dizer, como é que Isaías fazia, né? No frio, pelado. E é interessante que Isaías era de família real, gente. Ele não era qualquer um. Ele era, ele era primo do rei do rei Acaz, ele era primo dele. Eles eram primos, ele era de família real. E mesmo assim, ele teve que fazer isso. Porque ele disse, eis-me quem envia-me a mim, então Deus enviou mesmo. Oráculo acerca do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul, que a tudo assolam,
ele virá do deserto, de uma terra de terror. Está falando acerca da Babilônia. Esse aqui é Babilônia. Esse aqui é Nabucodonosor. Como os tufões de vento do sul, que a tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra de terror. Visão dura me foi manifesta. O traidor trai e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sitia, ó Mídia, já fiz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderaram de mim, como as angústias de quem dá à luz. Estou tão desfalecido que não posso ver. Ser profeta, gente, não é fácil. Porque Isaías via tudo o que ia acontecer. Ele estava falando e o povo não estava ouvindo. Pelo que ele disse aqui, na vergonha que Isaías deve ter passado, andando nu por 3 anos, ele fala, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderaram de mim, como as angústias de quem dá à luz. Estou tão desfalecido que não posso ver. Olha a desesperança de Isaías. Ele vendo tudo o que ia acontecer, ele sabendo que da Assíria ia chegar um homem pior do que o tal do Sargon. E que esse homem não iria só contra Egito, contra Etiópia, contra o Líbano, contra Damasco, mas que ele também iria descer para Judá. E ele estava avisando o povo e o povo não estava dando ouvido. O meu coração está anelante, o horror me apavora. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estendem os tapetes, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, untai o escudo. Assim me diz o Senhor, vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. É tão difícil falar sobre isso, porque você está vendo a angústia de um profeta com tudo que Deus mostrava para ele do futuro, mas ele via aquilo, mas na imaginação dele, por certo, ele pensava, mas quando é que vai ser isso? Quando é que vai ser isso? Se isso vai acontecer hoje, gente, hoje, a gente passa pelas mesmas coisas. Quantas profecias foram ditas no Brasil de que o Brasil vai ser uma bênção, de que o Brasil vai ser isso, vai ser aquilo? E a gente só vê as coisas indo para trás, para trás, para trás, para trás. E aí você pensa, meu Deus, quando é que vai ser isso, né? Será que isso realmente vai acontecer? Porque diante dos olhos de Isaías só tinha isso, olha aqui, ó. Eles põem a mesa, estendem os tapetes, comem e bebem. É isso que eles estavam fazendo. E o que é hoje que acontece? É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma daquela época para hoje. É a mesma coisa. Você vê a situação na sua frente, você alerta, você quer alertar, e às vezes você nem tem condições de alertar, porque a pessoa tá tão envolvida, sabe? É tão frágil, tão fraca, que nem falar o que vai acontecer você pode. Porque aí a pessoa vai se desesperar mais ainda. Eu tenho essa experiência na minha vida. Eu sei o que vai acontecer, mas eu não posso falar, porque a pessoa não tem condições psicológicas de ouvir aquilo e reagir positivamente e procurar uma solução, ser proativa. Ela não tem, a pessoa não tem condições. Aí você pensa assim, não, Miriam, mas talvez você está
não dando, você não está dando à pessoa a chance de mostrar que ela pode reagir a alguma coisa. Não, gente. Quando você tem o ministério profético, quando você tem essa capacidade de observar e essa capacidade de não prever, mas você antecipar o que vai acontecer, e você avisa a pessoa e a pessoa não ouve, é muito, eu não digo frustrante, mas é muito triste. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E depois as consequências, quando elas vêm não só para a pessoa que ouviu o que você advertiu, falou, mas vem sobre todo mundo. É o que acontecia aqui. O profeta estava dizendo: levantai-vos, príncipes, untai o escudo. Assim me diz o Senhor: vai, põe uma sentinela e ela que diga o que vir. Quando vir um bando de cavaleiros de 2 a 2, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. O que para isso hoje para a gente quer dizer? Para eles aqui era a guerra. Para eles aqui era a guerra. Quando Isaías falou: põe príncipes, coloca sentinelas em volta da cidade, nas torres, para vigiar, porque quando você vê 2 cavalos andando juntos, 2 camelos, jumentos andando junto, é um sinal de que eles estão chegando. Sabe aquele anunciamento que eu disse para vocês? Está acontecendo, vai acontecer, eles já estão chegando. Mas eles estavam festejando, colocando tapetes, preparando mesas, comendo e bebendo. E o inimigo já estava chegando. E o profeta sabia. O profeta avisou. E não adiantou nada. Ele ficou nu, gente. Andou nu por 3 anos falando: olha, assim vai acontecer. Mas o povo não ouviu e não se arrependeu. E clamou a sentinela: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. Aí vem um bando de homens e cavaleiros de 2 a 2. Então ele respondeu e disse: caiu Babilônia. Todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem quebrados no chão. Ah, malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Olha a dor do profeta. Ah, malhada minha e trigo da minha eira. Gente, para o povo daquela época, o trigo na eira significava abastança, comida, significava que tudo estava bem. A malhada, que eram os carneiros, se elas estavam bem protegidas, elas estariam bem. E ele chama Israel, ele chama Judá: malhada minha, cordeiros meus, trigo da minha vida, o trigo da minha eira. O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Oráculo acerca de Edom. Oráculo acerca de Dumá. Gritam-me de Seir: guarda o que resta da noite. Guarda o que resta da noite.
Disse o guarda: vem amanhã, mas também à noite. Só quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Oráculo acerca da Arábia. Oráculo acerca da Arábia. Ó caravanas de dedanitas, que passais a noite nos bosques da Arábia. Saí com água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Temá. Saí com pão ao encontro dos fugitivos. A Arábia, gente, a Arábia são os filhos de Ismael. E o que o profeta estava dizendo aqui é que a Arábia, eles deveriam ajudar os irmãos de Judá, os irmãos, né, os filhos de Isaac. Então ele diz, ó caravanas, porque os árabes, eles eram nômades, eles viviam em tribos, né? E eles eram mais nômades. Então aí ele fala, ó caravanas de dedanitas, que passais a noite nos bosques da Arábia, saí com água ao encontro dos sedentos. Ó moradores da terra de Temar, saí com pão ao encontro dos fugitivos. Fogem diante das espadas, diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante da pressão da guerra. Assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como os anos dos assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá. O restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos. Assim disse o Senhor, Deus de Israel. O que significa que nem os filhos de Ismael seriam poupados da mão de Nabucodonosor. Eles iriam ajudar os que estavam fugindo da guerra, era para levar pão para eles, era para levar água para eles, mas eles também iriam sofrer as consequências do reinado de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor estava tentando fazer um grande império. Ele tinha ambição, na verdade ele até conseguiu, né? A ambição de ser um outro Egito, né? Ele queria ter o domínio, como o Egito tinha tido domínio durante milhares de anos, né? Ele também queria ter o mesmo poder, só que o poder dele não durou muito tempo. Como a visão que Daniel teve, né? Não a visão. O rei teve o sonho e Daniel interpretou o sonho para o rei Nabucodonosor. E realmente ele construiu um reinado muito grande, não tão grande como depois foi o de Roma, né? Mas no mundo daquela época, ali na Palestina, no Middle East, né? Na Mesopotâmia, né? Naquela área todinha ali, ele conseguiu dominar. Ele conseguiu dominar. Mas foi um domínio mais local, né? Não foi um domínio como... Ele não chegou a ir para a Europa, por exemplo, né? Ele não chegou a ir à Europa. Como Roma depois conseguiu, né? Até a Inglaterra, que era uma ilha, né? Para eles era uma ilha muito longe. Roma levou muito tempo para conseguir dominar a Inglaterra, porque a Inglaterra era uma ilha, né? E cruzar da França para a Inglaterra não era fácil, né? Mas eles conseguiram. Então, vocês aqui tiveram o capítulo 20 e o capítulo 21.
a situação de Isaías. Eu espero que Isaías hoje esteja num lugar muito privilegiado, porque o que ele passou por ter dito, eis-me aqui, envia-me a mim, não foi fácil. Gente, amanhã vai ser um outro capítulo difícil. Eu acho muito difícil falar sobre isso, porque me leva muito para hoje, para o dia de hoje, e eu vejo que a gente não mudou nada. Que o homem continua do mesmo jeito. Deus fala com o homem e ele continua surdo, mudo, e não muda de direção, né? O Senhor fala, usa os seus filhos, usa a palavra, mas a rebeldia, né, continua muito grande o coração do homem. Aí é pedir a misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias. Fiquem com Deus, tenham um bom final de dia e até o próximo vídeo. Tchau.